6 anos fora da área dela, 3 anos e meio buscando por um got the job que nunca acontecia, era só não atrás de não. Vem comigo se inspirar com a história da Ana, que conseguiu o got the job dela ontem. Olha que incrível! Eu chamei essa aluna antes dela conseguir o got the job para ela vir aqui inspirar você com os resultados que ela estava tendo de entrevista, com o recrutador batendo na porta. E aí, eis que ontem ela me manda um áudio muito emocionada dizendo que ela conseguiu o got the job dela. E hoje a Ana vai estar aqui com a gente compartilhando um pouco sobre o quanto que o Esteja Onde Quiser, o meu treinamento completo para o processo seletivo no exterior, ajudou, orientou e direcionou ela a chegar nesse got the job. Esse é o primeiro de muitos, como disse a Ana. Eu tô super animada para ter ela por aqui. E você que está chegando aqui agora vai fazer o quê? Você vai fazer duas coisas. Primeira coisa, hein? Essa live, ela é de graça, né? Como vocês estão percebendo. Mas tem um pagamento. Tem um pagamento. O pagamento é coração. Coração, minha gente, ó. O coração tá aqui embaixo em algum lugar, tá? Ou desse lado, ou desse lado. Eu não sei, eu nunca me lembro quando você tá me assistindo onde que tá. Mas é só você apertar e tu não vai apertar um coração miguelento não, tá? Tu vai apertar o coração assim, ó. Muitas vezes, tá bom? É tchá, tchá, tchá. E vai fazendo isso ao longo da live, hein? Ao longo da live, combinado? Combinado. Segundo pagamento, me conta aqui se é bom dia, boa tarde ou boa noite pra você e de onde você tá falando. Então, boa tarde, no meu caso aqui, boa tarde do Rio de Janeiro. Tendo morado muitos anos na Inglaterra, hoje voltei a morar na minha cidade natal. Conta aí pra mim, você é o quê? É boa noite em Portugal? É boa noite em Lisboa? É boa noite em Dublin, na Irlanda? Ou é boa noite, aliás, é boa tarde ainda em Toronto, no Canadá? Então conta aqui pra mim, tá? Pra eu dar uma olhada. Já me fizeram pergunta aqui, quem nunca teve a primeira experiência? Desde que se formou só teve estágio. Estágio é experiência! Além disso, tá? Eu tenho muitas alunas que, por exemplo, estão em transição de carreira. Elas nunca trabalharam naquela área. E elas conseguem sim o got the job, tá bom? Isso não é uma questão, você não precisa ficar pensando sobre isso, porque a metodologia se aplica para essas pessoas também. Eu tenho muitas alunas que também saíram da faculdade e estão aplicando o método, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Deixa eu ver se a Ana chegou. A Ana já chegou, gente. A Ana já chegou, que maravilhosa. Deve estar super ansiosa. Vou ser rapidinho aqui para eu ver onde é que vocês estão, ó. Pessoal falando, boa noite de Portugal. Boa noite de Londres, sua antiga terrinha. Minha terrinha, minha gente, quem merece coração? É London, olha London ali atrás. Inclusive, não, vou ter que trazer isso aqui na Braga, peraí, gente. Só não se importem que eu tô com cobertor hoje, gente, eu tô morrendo de frio. Ai, gente, nem tá tão frio assim, porém, pra uma carioca que agora mora no Rio e outro dia desse tava 43 graus, chegar hoje a 15, tá frio, né? Pra uma carioca tá frio. Vamos ver aqui, boa noite da Alemanha, legal, boa noite de Portugal, boa noite de Lisboa, alfacinhas, boa noite de Dublin, ai, que delícia, gente, tô amando saber quanta gente, hein? Quanta gente, eu tô aqui, ó, eu tô assim, ó, vou chamar a Ana. Como eu falei, a Ana, ela entrou no meu treinamento depois de ter tentado por 3 anos e meio sem nenhum sucesso. Ela levava, assim, ela nem resposta de recrutador essa mulher estava recebendo, sério mesmo. E depois, com a minha metodologia, aí o que? A Ana entrou na turma de março. Então, março, abril, maio, junho, foi um pouco mais de 3 meses para a Ana conseguir o got the job dela. Olha a diferença, gente, de 3 anos para 3 meses com a metodologia certa. E a Ana vai contar alguns perrengues que ela passou, incluindo pagar alguém para fazer currículo. Gente, olha, sinceramente, a história da Ana, vou até chamar logo, gente. Vou até chamar a Ana logo pra gente não perder tempo. Eu tô doida pra saber o que vocês estão achando da rota, mas eu vou deixar essa pergunta pra aula 4. Aê! Oi, Olá! aqui é boa noite. Aqui é boa noite, exatamente. Aí é boa noite, aqui ainda é good afternoon, ainda é boa tarde ainda. Me ouve bem? Você me ouve bem? Tô te ouvindo
super bem. Você tá conseguindo me ouvir também? Tá tudo Sim, tranquilo? 100%, 100%. Perfeito. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, que depois que a pessoa entra ao vivo, Dá uma fica meio. bagunçada, né? Dá uma bagunçada nos negócios aqui. Ana, tem que começar. Eu não vou nem começar te agradecendo, não. Eu vou começar te parabenizando mais uma vez, mais ainda do que eu já fiz. Cara, que orgulho que eu tô de você. Eu tô muito, muito E eu feliz por você. também. Eu tava antes da gente entrar na live, né? Eu fiz uma reunião rápida com mais alguns alunos e com a Bruna. Aí, antes da gente sair, eu mostrei pra Bruna o áudio que você tinha mandado ontem, falando: É, eu consegui, cadê Thiago, eu consegui. Aí ela assim: ai, será que a Ana se incomoda da gente compartilhar? Eu falei: claro que não, a Ana já me claro que deu o não. aval de tudo. Cara, mas aquela voz, gente, de felicidade. E isso porque eu não compartilhei o outro áudio, que no outro áudio ela fala: não vou mais trabalhar sábado e domingo, vai ser segunda, a sexta. Eu acho tão incrível isso, tão incrível. Então, eu acho que a gente tem que começar pelo começo, né? Obviamente eu tô aqui falando Ana, 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 Ana. Vamos começar do começo. Aliás, não, antes de eu começar do começo, muito obrigada, viu, pelo seu tempo aqui, compartilhando a sua história com o pessoal, compartilhando aí a sua experiência, né? Ó, o pessoal já tá aqui, mas, gente, funciona mesmo? Desculpa, mas eu tô cansada de promessas. E eu acho que se tem uma pessoa aqui que pode te falar de cansaço de promessa, essa pessoa é a Ana. Porque a Ana pagou uma pessoa para fazer um currículo para ela. Ela estava crente que aquilo ali ia ser a virada da vida dela. E ela vai contar para você o que aconteceu ali. Mas, obviamente, se ela entrou no meu treinamento, porque aquilo ali não deu certo, né, gente? Vamos começar. Vamos começar do começo, tá? Vamos começar do começo. Qual é o seu nome? Eu sei que eu já estou falando ele aqui, mas como a gente vai usar no futuro, né, para o pessoal saber, seu nome e a sua área de formação. Então vamos lá. Aqui em Londres é boa noite, né? Bom, meu nome é Ana, eu sou biomédica, eu sou formada no Brasil e agora acabei de me formar aqui na Inglaterra também. Que eu acho que não foi uma coisa muito correta que eu fiz, mas me ajudou em outros aspectos que eu vou contar mais para frente. Mas enfim, eu sou formada em ciências biomédicas no Brasil e sou biomédica agora aqui no Reino Unido também. Terminei a faculdade há poucos dias atrás. Então já estou fazendo a minha colação de grau. É. Caramba, que legal, Ana! Nossa! Mas interessante, né? Bom, a gente vai entrar mais profundamente em relação a essa questão de cursos e qualificações, né? Ó, o pessoal aqui, ó, um monte de gente está compartilhando a mesma história da Ana. Ó, estou há 4 anos tentando voltar para minha área de formação, mas só consigo trabalho em café e indústrias. Olha isso, gente, esses empregos, né? É comum isso acontecer, tá, gente? Acontece com todos nós acontece. A Ana vai inspirar você aqui hoje, porque ela também não estava numa situação tão diferente. Ana, você conseguiu o Got the Job depois de se inscrever no Esteja Onde Quiser? Se sim, em quanto tempo que isso foi? Qual foi a área que você conseguiu? E qual país você está, só para reforçar? É... Bom, eu comecei o treinamento na verdade eu comprei ele no final de março, né, que abriu a turma no final de março, só que eu não fiz ele imediatamente, eu fui viajar de férias e aí quando eu voltei que eu comecei a fazer o treinamento, mas eu estava nas férias me comendo viva de curiosidade para abrir o treinamento, porque o que eu queria na verdade era uma luz no fim do túnel para mudar a minha vida. E eu não estava conseguindo. Eu já estava 3 anos e meio, como você falou, parada, estagnada. E eu queria muito, muito, muito voltar para minha área. Mas chegou um momento que eu já estava desistindo já. E aí eu comecei o treinamento, na verdade, pegando, né? Cheguei de férias e comecei a fazer no final de abril, de metade para o final de abril. Então não foi imediatamente. E aí, conforme eu fui fazendo o treinamento, claro que eu fiz um monte de cagada. E eu acho que o meu currículo em si, ele estava tão horroroso, que nem eu me contrataria se eu tivesse. Eu já tinha te falado isso, né? Nem eu me contrataria se eu tivesse recebido o meu currículo. De tanta bobagem que estava escrito nele, e não era nada daquilo que eu sabia fazer na minha vida. Estava totalmente fora. E aí eu tive muito trabalho, porque eu tô aqui na Inglaterra há 6 anos, e trabalhar em café, em hospitalidade, em restaurantes, bares, hotéis, isso não tem problema nenhum, isso não desmerece ninguém. Só que
estagna todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente aprendeu profissionalmente e academicamente, a gente estagna, a gente para e fala, meu Deus, será que eu emburreci? Porque eu esqueci um monte de coisa, eu deixei de lado um monte de aplicabilidades que eu tinha antes, de skills que eu tinha antes. A gente vai esquecendo, vai deixando de lado, em prol de pagar as contas, simplesmente. Então eu tive que reaprender tudo isso. E qual foi a minha surpresa de saber, porque eu nem sabia que eu não sabia, olha que louco, eu não sabia que eu não sabia que eu tinha perdido toda essa experiência, todo esse conhecimento que eu já tinha antes. Então, para mim, eu vim, toda aplicação que eu fazia era baseada na minha vida no Brasil. E essa aplicabilidade estava tudo errado, estava tudo errado, tudo errado. Então, por isso que eu não recebia nada de retorno. E aí eu comecei o treinamento, tive muito trabalho, eu repeti ele várias vezes, eu voltei várias vezes nele, como eu te falei, para poder fazer certo, para acertar as arestas, para começar a coisa a funcionar. Então, na verdade, é um pouco menos de 3 meses de Got the Job, e eu ainda não entrei na minha área, porque eu sou biomédica, mas eu trabalho na área de medical devices, eu trabalho na área de product management, na área de medical devices. Eu acho que tem muita gente aqui que trabalha com isso também. Eu já vi muita gente, né? E compartilhando aí as informações e o que o pessoal tem de expectativa aqui. É uma área muito rica, uma área muito legal de se trabalhar, uma área muito profissional e muito técnica. E requer bastante conhecimento mesmo da área específica hospitalar, cirúrgica, médica, né? E isso eu tenho de sobra. Então, eu ainda não entrei na minha área específica para medical devices, mas porque eu te falei na mensagem, eu não preciso mais trabalhar de sábado e domingo, porque são 6 anos trabalhando sábado e domingo, e eu entrei para dar treinamentos para equipes, para pessoal interno, para pessoal externo, para clientes, para partners. Não é ainda o que eu quero. Por isso que eu te falei, eu vou fazer uma coleção de Godel Jobs, porque daqui para frente, a minha aplicação, agora que eu já aprendi e já peguei o fio da meada, tudo que eu já aprendi é agora que eu vou colocar mesmo em prática e eu vou conseguir. E mesmo assim, sem ter, aquilo que você fala, né? Feito é melhor que perfeito. Sem ter a perfeição, eu já consegui o meu job. Então, eu já sei onde eu tenho que pisar, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já aprendi a minha lição com você. E tudo isso que eu aprendi, eu devo literalmente ao que você ensinou nesse treinamento. E não só no treinamento, porque você sabe que eu te acompanho nas lives que você faz, eu te acompanho nos stories, que sempre tem uma informação interessante para mim. Eu sempre pego alguma coisa a mais. Então eu não te deixo, não te largo, comprei o treinamento, fiz, acabou, consegui, beleza. Não, é um aprendizado contínuo para o resto da vida. E é o que eu levo para mim, tanto no profissional quanto no pessoal. Então dá para a gente aplicar nessas duas situações, porque a gente fica emocionalmente forte para poder ir para o campo de batalha, para poder lutar pelo nosso God Job, entendeu? Ai, falo E demais eu acho. ainda. Não, não, pode falar mesmo. Eu achei bem interessante isso que você trouxe, porque assim, hoje você provavelmente também tem uma clareza muito, muito nítida, né, de onde você quer chegar profissionalmente. E por mais que esse não seja o Got the Job, ele já é um Got the Job numa área muito similar, onde você já está adquirindo experiências mais específicas, onde você já está deixando para trás esse emprego braçal que paga seus boletos no momento. Isso tudo é muito importante também, porque agora você vai ter energia para também se concentrar em outras vagas, em outras aplicações. Isso é muito importante, né? A gente, às vezes, pensa que o treinamento vai ajudar a gente com um Got the Job. E, pô, hoje a gente fez um encontro de alunos e você viu, né? A Luísa conseguiu 7 Got the Jobs, o Bruno conseguiu 8 Got the Jobs. É coleção mesmo. Vocês acabam tendo a própria coleção, né, pessoal de Got the Jobs, além da minha. Eu tenho a minha coleção de Got the Jobs que reúne a de todos vocês, mas cada um de vocês também pode ter a sua, né? Então, só para ficar claro aqui para o pessoal, Ana, com o que você estava trabalhando quando você se inscreveu no Esteja Onde Quiser? Como que era a sua vida antes desse seu Got the Job aí? O que estava rolando? Pois é, era sofrida a minha vida, porque quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu fui trabalhar num café-bar, lá você conhece, né, na estação de St. Pancras, dentro do Lounge Department da Eurostar, só que lá abre muito cedo, lá abre às 4 da manhã, então a gente entrava no trabalho
antes das 4 da manhã. Então, quando a galera toda estava dormindo, eu estava 2 da manhã pegando o busão para chegar em São Pancras, para poder entrar no trabalho às 4 da manhã. E isso trabalhando numa jornada de 14, 15 horas, porque eu precisava fazer dinheiro, eu tinha acabado de chegar no país. E foi muito sofrido, porque não é simplesmente trabalhar. Para quem não sabe, trabalho na área de hospitalidade não é só servir cafezinho e passar paninho na mesa. É carregar barril de chopp, é carregar engradado de refrigerante, é atender cliente mal criado, é limpar o bar depois. Quer dizer, tem todo um contexto por trás disso que não é saudável para ninguém. E não, ainda não desmerecendo, mas não é emocionalmente, mentalmente saudável e fisicamente saudável, principalmente para mim, que sou mulher. Então, esse foi o meu primeiro trabalho que eu fiquei 4 anos. 4 anos. E óbvio que eu cresci nele, óbvio que eu comecei como, né, fazendo cafezinho como barista e fui crescendo e virei manager. Óbvio, a gente cresce porque brasileiro trabalha muito, né? Eles gostam muito do nosso trabalho. Mas não era isso que eu queria, não era fazer carreira nisso. E aí veio a pandemia, nós ficamos todos em lockdown. Depois da pandemia, esse bar fechou. E aí uma gerente minha me convidou para trabalhar numa empresa que administra entregas de comidas para delivery, né? Eu não vou dizer o nome da empresa porque eu ainda estou me desligando de lá, óbvio, né? Mas então eu trabalhava no gerenciamento desses locais, onde a gente tinha os parceiros, tem os parceiros que fazem, né, os restaurantes que fazem toda a comida, os pedidos, e bota para fora para os entregadores coletarem e fazerem entrega para o cliente. Então hoje, né, até ontem, até ontem, eu era finalizando meu trabalho, eu era subgerente, né, assistant manager de um desses locais. Só que não diferente do que era lá no bar, além disso, a gente tinha contato com muito imigrante ilegal, não só brasileiro, mas imigrante paquistanês, indiano, de Bangladesh, vários países, pessoas que não se referem a mulheres, pessoas que não respeitam as mulheres. Eu sou xingada todos os dias, eu sou maltratada todos os dias. Eu te falei, né, num outro momento, eu cheguei a ser agredida fisicamente por um deles, eu apanhei de um deles, e foi um trauma gigante para mim. E o pior ainda é achar o seguinte: eu tenho que ficar com isso daqui porque eu não consigo coisa melhor. Eu não tenho nada, porque tudo que eu mando, ninguém nem me responde. Meu LinkedIn, ó, mortinho da Silva. Ninguém me falava nada. Eu não tinha nem resposta de não, obrigado. E não era de uma aplicação ou outra, eram várias e várias e várias e várias. Então, isso me frustrou muito de saber que eu ia ter que ficar num local desse pro resto da minha vida, se eu quisesse continuar aqui em Londres, que é um lugar maravilhoso para se viver, óbvio que é. Não tem como não ser. Mas eu mereço mais, eu quero mais, eu preciso de mais. Eu tenho uma carreira de 20 anos, eu não posso jogar ela no lixo, picar e jogar no lixo e simplesmente achar que, uau, agora eu tenho que me contentar com isso, porque é isso aqui que brasileiro tem que fazer. Quantas vezes eu já escutei isso aqui, de próprios brasileiros dizendo, baixa a bola, que aqui nem a carteira de motorista você vai conseguir tirar, nem universidade você vai conseguir fazer. E eu tenho minha carteira motorista, eu tenho universidade feita, pago pelo governo, tudo aquilo que me falaram que eu não podia fazer. Então, quando eu recebo um não, eu sempre vou em busca do sim. Só que depende da nossa força de vontade, né? Que muitas vezes é bonito ver, olha, você teve o God the Job, mas o por trás disso, o esforço que teve por trás disso, ninguém quer pagar o preço. Só quem realmente está muito focado que consegue pagar esse preço. E não é preço financeiro, não. É preço de trabalhar, botar a mão na massa. E é teu, vai atrás. Ninguém vai fazer por você, não. E até o preço, assim, no sentido de superar os próprios medos e as próprias crenças para poder realizar isso, né? Parar de ouvir as outras pessoas. É um trabalho interno tão grande quanto o trabalho externo que a gente vai ter para colocar essa aplicação estratégica aí para o mercado, né? E teve uma coisa até interessante que você tinha me falado em relação ao jeito que você chegou na Inglaterra. Quando você chegou na Inglaterra, o que que você sentiu em relação a você conseguir uma vaga? Como que foi isso?
Porque Olha, você, o Rachel, que que você tinha pensado assim? Você ia chegar na Inglaterra e que você ia conseguir um trabalho na sua área? O que que você pensou? O que passou na sua cabeça? ai, meu Deus, quanta inocência, né? Quanta inocência. Eu cheguei aqui achando que eu ia arrasar, gente, porque assim, o meu currículo, a minha história de trabalho, ela é muito legal, ela é muito bacana. Eu tenho, fora a parte acadêmica, eu tenho cursos extracurriculares muito bons, fora do Brasil, inclusive. Então eu achei que eu ia chegar aqui já arrasando e tal, e beleza. Eu, no meu currículozinho brasileiro, que eu nunca precisei ficar passando por grandes processos seletivos porque eu tinha um nome no Brasil, eu achei que aqui era só puma, jogar e os caras iam falar, ai, vem, pelo amor de Deus, trabalhar comigo. Rachel, eu passei cada enrosco em entrevista de gente rindo da minha cara, de entrevistador rindo da minha cara, da minha área, dentro de sede de grandes companhias multinacionais. Eu falei, ah, esse aqui vai ser meu, essa vaga é minha. Eu ia lá na entrevista com o meu currículozinho chinfrim, bem ruim, que eu tinha feito, mas que ainda estava conseguindo alguma coisa. Depois de tantos não, de tantos micos que eu paguei, eu decidi que eu ia parar. Eu falei, chega, eu não vou mais me frustrar. Eu já estava ficando ruim de cabeça, assim, emocionalmente abalada, porque era muito não. E fora a frustração de estar na frente da pessoa e a pessoa quase rindo da minha cara. Foi horrível, foi horrível. Tive péssimas experiências de entrevista. E, assim, não é questão de língua, de não falar ou falar, não é isso. Porque eu falava, só que a língua, né? Só que era como eu me portava, porque eu não tinha aprendido essa parte de como me portar, como me vender, como mostrar o meu melhor para a pessoa, como fazer com que a pessoa acredite naquilo que eu estou falando e que eu tenho domínio daquilo, porque eu tenho. Só que eu não treinei nada disso antes. E a gente tem que treinar, a gente tem que estudar isso tudo antes. E quando eu entrei no teu treinamento, eu descobri que eu era um zero à esquerda, porque eu não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre recrutamento e seleção, sobre como se comportar numa entrevista, sobre como se auto-vender da melhor maneira possível, como falar aquilo que o cara está esperando que você fale. E você não fala porque você não sabe se expressar. Eu não sabia me expressar. E aí eu fui desistindo, fui minguando, minguando, minguando. Falei, ah, isso aqui é mais uma brasileira na hospitalidade. Tudo bem, vai. O que que eu vou fazer? Eu fiquei muito frustrada. E eu acho que muitas pessoas vão para o exterior com essa ilusão de que vai ser fácil, vai ser rápido. Eu já tenho experiência, eu já tenho a formação, eu vou chegar aqui, eu vou mandar meu currículo e vai dar certo. Só que não funciona bem assim, né? O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, são muito mais pessoas disponíveis e menos vagas disponíveis. O mundo ficou pequeno com a internet, então a gente tem mais acesso às pessoas mais rápido. Então, assim, é muito complexo se a gente não se prepara. E ninguém nunca preparou a gente para processo seletivo. Ninguém nunca falou para a gente como fazer nada disso. Então, tá tudo bem a gente não saber. Não tá tudo bem continuar sem saber. Quando a gente está na era da informação, eu acho um absurdo a gente não se preparar melhor para os nossos processos seletivos. Mas então, Ana, como que você conheceu a Rate e o método 3A? Você estava buscando por isso? O que que te fez buscar por essa ajuda? Não, gente, na verdade, eu em 2018 eu encontrei uma pessoa que também era uma coach de carreira, eu nem vou citar o nome também porque não cabe aqui, e pedi para que ela me ajudasse nesses processos seletivos, para que eu, né, tivesse sucesso em algum deles, continuasse esse processo. E aí ela falou, olha, eu vou fazer o teu currículo, vou refazer o seu currículo, realmente ele está muito ruim, ruim mesmo, e você vai bombar, você vai bombar. E eu confiei, aí eu passei a senha do meu LinkedIn, ela mexeu no meu LinkedIn, ela mexeu no meu currículo, ela fez tudo, o pacote completo, me deu uma cover letter bonitinha, tá bem formatadinha, e eu mal li o negócio porque eu acreditei. E falei, bom, vamos lá, é com esse aqui que eu vou ganhar o jogo, e vamos lá. Aí passei a não receber mais nada. De 2018, final de 2018 para frente, eu não recebi mais nada, nem resposta de aplicação. Nada. Meu LinkedIn era zero, ninguém mais olhava meu LinkedIn,
E quando eu aplicava para alguma vaga, primeiro que eu só aplicava pelo LinkedIn, só pelo LinkedIn. Eu só acreditava no LinkedIn, porque ela falou para mim que o LinkedIn era a porta de entrada para o mercado de trabalho. E era lá que eu ia conseguir a minha vaga. E aí eu saí aplicando, eu cheguei a fazer, eu tinha uma meta diária de 30, 40 aplicações por dia. Por dia. Então eu entrava no meu LinkedIn, tipo, chegava do trabalho, era 1 hora buscando as vagas similares que eu achava que dava para eu, não lia nada, só entrava nos nomes, nas nomenclaturas e ia aplicando, com o mesmo currículo, ia aplicando, 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 com aquele currículo lá, porcaria. Óbvio que eu não tive nada de retorno. Nada, 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 nada. E aí, me frustrei mais uma vez. Falei, chega, chega, chega. Seja o que Deus quiser. A partir de agora eu vou começar a ficar nessa área mesmo e vou ter que morrer aqui mesmo e acabou. E aí, um belo dia, eu olhando o Instagram, apareceu você falando. Apareceu você dizendo alguma coisa no sentido de você tá achando que é alguma coisa que você falou assim, você tá achando que é por causa do teu inglês que você não vai conseguir o seu God job no exterior? Você tá enganado. Aí eu falei, opa, eu falo inglês. Como é que é? Aí você continuou a falar, eu fiquei interessada. Aí eu comecei a te seguir. Só que você não tinha turma aberta ainda. Você ainda ia abrir uma turma. Isso foi final de fevereiro, mais ou menos, começo de março. E aí eu comecei a olhar as suas lives, eu comecei a olhar o teu canal no YouTube, eu comecei a te seguir. Eu queria mais informações sobre o que você estava dando. E tudo que você falava fazia muito sentido para mim, cabia muito naquilo que eu acreditava como profissional. Só que de uma maneira tão inocente que eu não tinha nenhum tipo de instrução para fazer a melhor coisa e para aprender da melhor forma de como me comportar, porque o processo seletivo ele tem várias fases, né? E se você não tiver engajado e interligado em todas elas, o God Job não vem, ele não vem. E você tem que fazer. E tudo que você falou fazia muito sentido para mim, mas eu não sabia nem por onde começar. E aí assim apareceu a Rachel na minha vida. E aí você participou do evento gratuito da Rota Sua Carreira no Exterior, né? Que explicava mais sobre o método 3A, sobre o meu trabalho. O que aquele evento ele te fez perceber, Ana? Olha, eu tenho uma coisa muito boa comigo, eu tenho muita sede de conhecimento. Eu gosto muito de aprendizado, eu quero sempre estar lendo, buscando, entendendo sobre diversos assuntos. E quando você apareceu pela primeira vez, me surgiu a lanterninha da vontade de novo de saber que eu poderia ter uma chance de verdade de conseguir uma coisa melhor fora do que eu tinha. E eu participei da rota. Eu falei, eu quero ver o que mais que essa mulher tem para falar. Eu quero saber mais, mais. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais informações. Eu quero aprender mais. E nesse momento, quando você começou a me falar que o que me deu o start foi o método 3A. E eu ficava, mas que raio de método 3A é esse? Mas que raio de método 3A? Porque você não entrega isso na primeira aula, né? Você entrega depois. E eu tenho que saber o que é esse raio desse método 3A, eu tenho que saber. E eu não sabia. É aí quando você entregou, que você mostrou, porque você entrega bastante informação importante nessa rota, né? É muito legal, muito legal. Quando você falou disso, dos 3 pilares, eu falei, oi? Ela é muito certa. Ela tá muito certa do que ela tá falando, porque eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Ninguém tinha falado isso para mim. Você falou coisas que eu nunca escutei na minha carreira inteira. Então, a partir do momento que você falou dos 3 pilares, foi quando me acendeu. Eu falei: é isso aqui. É isso aqui que eu quero para mim. É isso aqui que eu tenho que reformular tudo, começar do zero. Mas como que eu começo? Meu Deus, como que eu faço? Me ensina. Eu juro que eu faço. E aí foi que eu fiz. Você, assim, né, durante o evento, você também foi vendo várias histórias inspiradoras, igual a essa que a gente está fazendo agora, né? Você teve a oportunidade de assistir muitas histórias durante a rota, né, ao entorno do evento, como está sendo essa aqui, ela não é uma live de inspiração que está dentro do evento, mas ela faz parte do evento.
que passou na sua cabeça quando você estava vendo todas essas histórias de pessoas que estavam conseguindo o Get the Job? Teve duas histórias muito legais que eu vi todas, tá? Só pra você saber, eu vi todas, tá? De cabo a rabo. Eu vi de um rapaz, Bruno, que ele é fisioterapeuta, e ele conseguiu. Eu não vou nem dar detalhes, mas me chamou muita atenção porque ele também é mais ou menos da minha área. E como o treinamento transformou a vida dele. Me chamou muito a atenção, eu me espelhei muito nisso. O que me convenceu de verdade que o negócio funcionava foi uma publicação que você fez no Stories do Instagram, de uma moça, uma gravação de uma moça chorando, te agradecendo por ela ter conseguido o God Job. Isso sim foi uau! Eu falei, gente, é isso. Ninguém tem tanta emoção se não é verdade. Aquilo que aquela moça estava dizendo era muito verdade, era muito emocionante até de ouvir, né? Tanto é que quando eu te mandei meu áudio ontem, eu falei, eu não vou chorar, eu vou mandar um áudio de alegria, porque é momento de alegria. Mas claro que é vontade de chorar, porque fala, pô, eu fiquei 6 anos. 6 anos. Eu cheguei no Reino Unido em 2017. São 6 anos de vida aqui, não consegui nada. Eu consegui, assim, na área de hospitalidade. Eu não queria na área de hospitalidade. E é emocionante quando a gente chega onde a pessoa chegou, e quando eu ouvi o áudio dessa moça, eu falei, tudo isso é muito real, é verdadeiro. Não é encenação, não é chamativo, não é vem cá, armadilha. Não, não era. Era muito sincero, era muito real. Isso me interessou demais. Por isso que eu vi todos os depoimentos, eu ouvia todos os áudios que você publicava. Eu consumi muito o seu conteúdo para entender quem era você. A tua história também me agradou demais, porque você veio daqui e o que você passou foi muito parecido com o que eu tenho passado todos esses anos, só que você passou menos tempo que eu. E foi muito semelhante, eu me espelhei demais nisso. E na questão desse rapaz, né, do Bruno, que me chamou muita atenção por ele ser de uma área semelhante da minha área, e como ele tem carregado a carreira dele de lá para cá, né? Não é só naquele momento. Então, isso me fez. Eu já nem queria terminar a rota, eu já queria já começar o treinamento. Mas eu sabia que nada ia acontecer se eu não terminasse a rota. Falei, não, calma, Ana, calma, centraliza, respira, não bota os cavalos na frente da carroça que vai dar um atropelo total, tudo no seu tempo. Né? Você demorou 9 meses para nascer, você pode esperar mais 3 dias para poder fazer o lançamento do treinamento. Tanto é que quando eu comprei o teu treinamento, eu não sei se eu fui a primeira ou uma das primeiras, porque eu botei meu relógio para despertar minutos antes, que eu queria ter a certeza que eu ia tanto entrar no teu treinamento, quanto conseguia os bônus que você tinha prometido na época, que foram bem legais. Sim. E eu queria tudo, eu queria consumir todo o seu conteúdo, porque fez muito sentido para minha carreira, para minha vida pessoal, porque eu acreditava. E foi realmente esse método 3A que fez com que eu nem sei se eu posso explicar o que é, mas... Não tem problema. Não tem problema. Pode dar pilares, spoilers. Né? Esses 3 pilares fizeram muito sentido, porque ninguém nunca tinha dito isso para mim. E outra coisa muito legal que você disse, que não é em treinamento, por isso que é importante te seguir, muito importante te seguir, o LinkedIn não é lugar para arrumar emprego, minha gente. Ai, falei, não sei se eu podia falar. Pode, não, eu já liberei a segunda aula, eles já estão sabendo que o LinkedIn não serve só para isso. Quando você disse isso, eu falei, jura? Para mim, essas plataformas de procura de emprego não servia para nada. E muito pelo contrário. Como eu tava errada, gente. Eu tava tudo errado. Tava tudo errado. Mas olha, eu acho que essa sensação, assim, né? Essa história que você estava falando é da Bruna, que foi uma aluna do Esteja Onde Quiser, que inclusive ela participou, ela teve a chance de entrar na segunda turma do Esteja Onde Quiser e ela não entrou. Aí ela viu a terceira turma passar. Olha isso, ela viu a segunda turma passar, ela viu a terceira turma passar. Quando chegou na quarta turma, ela falou assim: o tempo que eu tô perdendo aqui, eu já tinha entrado no treinamento, já tinha conseguido. Aí ela entrou no treinamento, ela realmente, até a próxima turma abrir, ela já conseguiu, e aí ela me mandou esse áudio que eu chorei também, eu não aguentei. Quando vocês mandam, às vezes, uns áudios emocionados assim, eu fico muito emocionada, porque
É muito emocionante fazer parte dessa história, né? Saber que eu História transformei de a vida de vida. alguém. É, É história muito de gostoso. vida. E é Muito real. gostoso. Isso É, não é arte, não é encenado. É real, é sincero, é do coração, do acontecimento. É o fim de uma batalha para início de uma nova vida mais confortável, mais decente, com mais justiça, ser mais justos, entendeu? sim. Porque, na verdade, o que a gente faz hoje, quando sai do Brasil e vai para fora sem esse tipo de preparo, você tá pro que der e vier, minha filha. Para o que der e vier, o que aparecer, você tá entrando e você não sabe nem o buraco que você tá entrando. E eu ainda acho que dei até um pouco de sorte de não ter entrado em coisas piores do que eu já vi por aí, mas mesmo assim sofri bastante. Então, por quê? Quem está no Brasil, que está ainda, né, está querendo vir para cá, ou para Inglaterra, ou para qualquer outro país, porque na verdade a imigração para qualquer país do exterior é a mesma coisa para todo mundo, né, não importa o país, desde que você vá legalmente, eu acho. É muito sofrida, então se você pode encurtar esse sofrimento e já chegar preparado, já chegar com uma proposta de emprego, como não? Claro que dá, óbvio que dá. Eu tenho Uhum. certeza que dá, certeza. E assim, tudo que eu passei nesses um pouco menos de 3 meses que eu comecei a fazer o teu treinamento mesmo, que, ai meu Deus, cada semana para mim era uma alegria quando as aulas eram entregues para mim e eu falava, ai, agora eu vou digerir tudo. Eu já comecei a colocar elas todas em prática e eu já comecei a ser chamada antes de terminar o treinamento. E aí eu lembro que eu falei lá no nosso grupo, né? Eu falei, gente, eu fui chamada para uma entrevista, meu currículo nem entrei ainda no negócio dos currículos que eu faço? Aí você falou, olha, eu como sua mentora, eu sugiro que você não participe. Mas, aí eu pensei, falei, vou, eu vou. E eu participei, claro que eu não passei, porque eu não tinha preparo para a entrevista, meu currículo estava no ó. A única coisa que estava boa era o LinkedIn, porque eu ainda estava mexendo em tudo. E aí eu Uhum. descobri um monte de coisa errada no meu LinkedIn que foi feito antes, eu descobri um monte de coisa errada no meu currículo que foi feito antes, quer dizer, estava tudo errado. A gente vai falar disso, que eu vou entrar mais especificamente Que nesses horror. resultados que você foi tendo. Mas assim, Ana, eventualmente, né, você estava participando da Rota, que é o meu evento gratuito, e aí, eventualmente, eu fiz uma proposta para você entrar no meu treinamento completo, que é o Esteja Onde Quiser, né? Uma proposta um tanto quanto ousada. Você achou o valor do investimento caro? Olha, Rachel, eu sei que eu já falei isso para você uma vez e eu vou repetir exatamente o que eu te falei, tá? Quando eu entrei, a princípio, eu já sabia o que eu queria e eu já sabia onde eu queria chegar. Então, eu não estava preocupada com o valor, porque eu já tinha pago praticamente a mesma coisa para uma pessoa que destruiu a minha carreira em 3 anos e meio. Então, eu já estava ali na esperança de tudo aquilo que você me passou, que fez muito sentido para o meu lado profissional e mental, pessoal, que eu estava disposta a fazer o que tivesse que ser feito para fazer esse treinamento. Então, assim, sinceramente, eu não achei caro, não achei. Depois que eu recebi o treinamento, eu descobri, tive a grata surpresa de que é barato demais. E o treinamento, ele é praticamente, eu já te falei isso também, ele é um MBA, para quem não sabe, é o Master Business Administration dessa área, porque ele é tão completo, ele é tão correto, ele é tão organizado, e ele te obriga a se organizar, mesmo você sendo uma bagunçada, que eu aprendi a fazer controles também, e entendendo que procurar um emprego não é só apertar um botão, é um projeto de trabalho que dá muito trabalho e soa a camisa. E você dá todos os passo a passos, todos detalhadinhos, bonitinhos, para que a gente só siga. E você não faz nada pra gente, não. Vocês têm que fazer por isso, por isso, por isso. Vocês têm que aplicar por isso, por isso, por isso. Você vai fazer assim, 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 assim. Olha, você vai fazer assim, então você vai fazer assim. Você dá todo o diagrama da coisa. Você dá os controles, você dá as planilhas, você dá tudo. Isso para mim foi uma super grata surpresa de saber que o que eu comprei não foi uma compra, foi um investimento sensacional que eu fiz para minha carreira e não é só para me livrar da área de hospitalidade ou do subemprego, é para minha vida.
Isso aqui é para minha vida inteira. Eu quero ter isso para minha vida pessoal, eu quero ter isso para minha vida profissional, coisas que você dá no treinamento que eu uso para minha vida pessoal também, nas minhas decisões pessoais e na profissional para todos sempre também. Então, o que eu quero deixar claro aqui, que eu não achei nada caro. Se a gente comparar com coisas, né, fúteis, por exemplo, celulares, computadores, não tem comparação. Porque isso se vai e o curso fica, e o treinamento fica. E é com ele que a gente... Rachel, o que eu investi no curso, o meu primeiro salário agora já paga bem pago. Muito bem pago. Então, para mim, e sobra muito ainda. Então, para mim, foi um investimento que eu sabia que eu ia ter retorno. Eu só não sabia que ia ser tão rápido, mas eu sabia que ele ia vir. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, porque eu estava muito crua, estava muito ruim no esquema. Mas eu sabia que ele ia voltar de qualquer jeito. É um retorno de investimento garantido. É impressionante. E você nem comenta sobre isso, nem nada. Mas eu tinha certeza que ia ser um retorno garantido. Só não sabia que ia ser tão rápido. Mas eu acho que a maioria das pessoas fica um pouco surpresas com a velocidade, né? Apesar de às vezes eu mencionar que é rápido, eu acho que a gente já pensa que com a gente vai ser diferente, né? Cada um tem Tem uma história. Cada um tem, né? No caso da Ana, o que devia ter passado ali na cabeça dela? Eu vou pensar como a Ana. Cara, tô há 6 anos fora do mercado de trabalho da minha área. Eu tô há 3 anos e meio tentando, só recebendo negativas ou nem recebendo resposta de ninguém. Pô, vai demorar muito mais tempo para eu conseguir. E quando você de repente se depara com a metodologia e você entende que aquilo está te explicando todo um passo a passo, né? Foi isso que a Ana falou, gente. Eu acho que investimento, não é que o treinamento seja barato, gente, não é, mas é porque o valor que você recebe em retorno torna o valor muito baixo, entende? É isso que é. É porque você recebe tanto e no final a mudança, a transformação da vida é tão grande que acaba que aquilo que você pagou se torna assim, nossa, gente, isso foi ridículo, sabe? Você até olha, se alguém teve medo um dia de entrar no Esteja Onde Quiser, e eu tenho muitos alunos que têm medo, que entram com medo, né? Teve até uma aluna, Cristiane, que está em biologia, que ela falou assim, pô, quando eu entrei, eu não tinha aquilo ali sobrando, né? E ela falou, pô, investir é um valor, assim, significativo. Eu vou, tá, tô sendo ousada, vamos ver. E aí, quando ela foi recebendo o retorno e ela conseguiu os Got the Jobs dela, ela falou, nossa, às vezes eu olho para trás e fico pensando que graças a Cristiane do passado eu fiz aquilo. Que bom que eu fiz aquilo, né? Eu acho que é sobre isso, né? E é sobre também exatamente o que você falou. A gente gasta com tantas futilidades. Se você for parar para fazer a conta do quanto você gastou em roupa, em comida, em bebida, se você parar para colocar na ponta do lápis, será que não vai ser muito diferente do que você poderia estar investindo em você? E aí, ao invés de você ficar investindo em cursos, qualificações adicionais na sua área, que talvez não te levem para esse lugar de qualquer forma, será que não é melhor você investir em alguma coisa que vai te levar para esse objetivo e vai aumentar a sua renda? Porque foi isso que a Ana falou, gente. É um aumento de renda, é um dos pouquíssimos treinamentos que você vai investir e que vai, com certeza, aumentar a tua renda, né? Eu só queria colocar aqui uma coisa importante, que em 2020, eu comecei a fazer faculdade aqui, entendendo que eu tinha que ter um curso aqui para me especializar aqui, com o pessoal daqui, para que o mercado de trabalho se abrisse para mim. Se eu soubesse desse treinamento antes, eu nunca tinha entrado na faculdade, porque por mais que sim, o governo pagou a minha universidade, agora eu fico devedora para o governo, eu tenho que pagar agora para eles, que é muito mais alto o valor do que infinitamente maior, e que não me trouxe nenhum body job. Não, eu não tive nenhuma porta aberta por eu colocar no meu currículo, estou fazendo ciências biomédicas aqui no Reino Unido. Não, pelo contrário, aí que eu tinha a porta fechada mesmo. O que eu fui fazer? Mas eu tinha a esperança que, pelo menos, quando eu terminasse esse curso, eu ia ter as portas abertas. E hoje eu sei que não é isso. Então, não tem curso superior, sair correndo atrás de treinamento, sair correndo atrás de curso extra. Nada disso vai te arrumar, vai te abrir as portas para um bom emprego. O que vai abrir a porta para um bom emprego é
vem do autoconhecimento, a autovenda, e que a gente só aprende isso no treinamento da Rachel, infelizmente. Ou felizmente, porque você existe, né? Exatamente, pelo menos alguém existe fazendo isso tudo, né? Mas olha, eu até queria explorar um pouquinho aquela história que você contou, né? Você tinha passado por um investimento que não valeu a pena, né, Ana? De uma pessoa que foi lá, estragou o seu currículo. Conta um pouco pra gente dessa história, né? De como que isso foi frustrante para você, porque você fez um investimento até alto da época. E o que que te fez confiar no meu método? O que que fez você, mesmo tendo passado por uma situação ruim, ter tentado de novo com outra pessoa? Eu vou te detalhar coisas até que a gente nem conversou, eu nem te contei, mas que acho que vale a pena falar agora. Eu comecei na busca de alguém que me mentorasse para que eu fizesse um currículo certo, uma cover letter certa, e que eu não estava preocupada em aplicar corretamente, eu estava preocupada em apresentar um bom currículo, só isso. E uma cover letter que convencesse, só isso. Então, eu tenho uma amiga na Irlanda que me falou sobre um coach que era especializado nisso e tal. Aí eu meio que olhei o trabalho dele, não curti muito. Ele vendia um livro lá, eu comprei o livro, li o livro, também não me acrescentou nada e deixei de lado. Quando eu decidi que de novo, eu preciso achar alguém de verdade que faça essa mentoria, que faça esse trabalho e tal, eu achei essa outra pessoa, só que ela era muito cara, tipo, muito cara mesmo. E aí ela me deu algumas opções para buscar, e eu falei, é muito caro, absurdamente caro. E aí ela falou assim, mas eu posso fazer então o teu currículo, eu refaço o seu currículo, eu refaço o seu perfil do LinkedIn e eu te faço a sua cover letter, por esse valor. E esse valor que ela me fez é praticamente o teu treinamento, praticamente. Só que ela só montou o currículo, a cover letter e o meu perfil do LinkedIn. Como eu falei, né? Eu dei a senha para ela, ela mexeu no meu LinkedIn, esbugalhou meu LinkedIn. Só que eu fui descobrir depois. Eu falei, tá ótimo, isso aqui vai me dar um mercado de trabalho? Vai me abrir as portas? Vai, você pode confiar que vai ficar espetacular, vai ficar sensacional. E aí eu fiz com ela. Quando eu recebi o currículo todo formatadinho, com palavras bonitas, que tinham palavras muito bonitas em inglês, bem profissionais, bem business English mesmo, a cover letter também bem business English, mas sabe quando você só passa o olho, escaneia assim, né? Mania que a gente tem, né, de não ler detalhadamente as coisas. Eu bati o olho e falei, tá ótimo, é isso aqui, bora lá. Que eu fui colocar, fui ir para o jogo, né? Fui para a batalha, eu descobri que tava uma porcaria, mas isso daí eu já tinha pago, já tinha feito, já tinha acontecido, e aí não, eu tô fazendo errado, vou fazer mais. Foi quando eu comecei a aplicar com 30, 40 vagas por dia, porque daí eu tinha um bom currículo, um bom boa cover letter, e meu LinkedIn tava impecável. Só que não tinha nada impecável, tava uma porcaria. Tanto que eu não recebia mais nada. Mas, e depois dessa experiência com ela, eu fui atrás de uma outra, porque é engraçado, né? Quando a gente começa a fazer essas buscas, cai tudo, vem um monte, né? Tanto no Google, no Instagram, no Facebook, vem um monte, né? Aí eu vi uma outra aqui em Londres também, que falou: olha, eu consegui isso, eu vou te mentorar nisso, e eu vou fazer isso, e você vai conseguir o seu emprego. Aí eu comecei a olhar o histórico dela, aí tem um outro rapaz que também, né, influencer aí por aí. Ele também indicou ela, colocou ela numa live, ela falou umas coisas legais que soaram bom, bonito no meu ouvido. E aí quando eu fui conversar com ela, não era nada daquilo. Então ela também, ela fazia exatamente a mesma coisa que a outra, nos mesmos moldes. Eu falei, não, isso aí eu já fiz, chega. Isso aí não deu certo pra mim. Então aí eu abandonei. Aí foi quando você apareceu na minha vida, graças a Deus. Com uma outra abordagem, com uma outra linguagem, uma linguagem profissional, uma coisa verdadeira, com gente mostrando que eu tive resultado, eu tive resultado, eu tive resultado. Não é possível que tanta gente teve resultado e não seja verdade, não é possível.
E com tanta informação detalhada que você dava, mesmo de graça, eu falei, não, não é possível. Tem coisa boa aí. Aí me acendeu essa luzinha de realmente entrar sem pensar e botei o relógio lá para despertar cedinho, porque eu queria fazer, e eu falei, eu vou fazer, e é isso aqui que vai mudar a minha vida. E realmente é verdade. Uma grata surpresa. Ah, que fofa! Mas olha, é interessante, né? Eu acho, a gente vê a importância na realidade dessas lives inspiradoras que eu trago, porque elas mostram para vocês que é real, que existe uma metodologia Super. funcional, que não é uma balela. Porque, gente, a internet, ela é maravilhosa, só que ela deu sim espaço para muitas pessoas ruins, para muitos picaretas. Ontem eu compartilhei, eu fiquei revoltada ontem, entendeu? Porque uma moça compartilhou comigo que ela e o marido também fizeram a mesma coisa que você. E sabe, e mentiram no currículo deles, sabe? É surreal as coisas que os imigrantes acabam tendo que passar pela vulnerabilidade que a gente se encontra. Eu não acho isso justo, cara. Eu fico revoltada com uma coisa dessa. E eu não posso permitir que pessoas como essas continuem passando informações erradas Uhum. para vocês e ainda vendendo um produto para vocês que não é funcional. E hoje em dia, a gente tem até o chat GPT. E ainda assim, ele é uma bosta em comparação a tudo que você mesma pode fazer pela sua carreira. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender o controle que nós temos, o domínio que nós temos para a nossa carreira mesmo, né? A longo prazo. E eu fico muito grata que isso tudo ajudou você a entender, né, que a metodologia, o método 3A realmente era eficaz, que aquilo era funcional e que você também ia ter uma chance renovada com ele. Eu fico muito grata de que eu pude fazer um evento de uma forma que te fez perceber isso. Eu fico muito grata mesmo por cada pessoa, né? As pessoas não são números, os alunos não são números para mim, Não são mesmo. nomes mesmo, né? E eu não sei como, mas eu vou, com o tempo, eu vou decorando o nome de todo mundo. Eu não sei como cabe tantos nomes na minha cabeça, né? E E ó, é só para te surpreendente avisar. que você fala com todo mundo, você responde todo mundo, Sim. você dá retorno. No próprio treinamento, a gente escreve qualquer coisa lá, você vai e você responde, você fala. Claro. Eu fiquei impressionada com isso. Como é que ela sabe? Como é que ela consegue fazer tudo isso? Eu fiquei Ai, muito impressionada. gente, eu acho que é um carinho, né? Eu acho que é a forma que eu encontrei também de ajudar as pessoas. E ó, vou contar um babado aqui pra vocês. Ó, a Ana falou que ela queria ser uma das primeiras pessoas a se inscrever no treinamento. Ela colocou o relógio para despertar, ela sentiu que ela foi uma das primeiras. Ela foi a número 28. Vocês verem como que o treinamento é rápido. Quando eu abro as inscrições, gente, é rápido. Vocês vão descobrir muito em breve muitas coisas especiais que eu tô armando por Hum, aí. É rápido. Nossa, eu nem Só dá sabia. para quem é rápido mesmo, assim, porque realmente eu acredito que as pessoas enxergam aquilo, tipo, o valor daquilo. E elas querem tudo que é que nem você. Eu quero tudo que eu puder consumir da Rachel, eu vou querer, porque eu sei que é isso que vai me ajudar a alcançar o God Job mais Tudo. rápido, né? Eu quero tudo. Então, Eu quero tudo. vamos. A gente tem que começar a terminar, né? Porque já são 5 para as Passa 5. rápido, né? E hoje eu tenho plantão tirar dúvidas com a sua turma, inclusive, né? Então, vamos lá, para a gente começar a terminar. Vamos falar sobre quais partes do método 3A você colocou em prática e você sentiu que deu algum resultado. Quais foram as estratégias que você utilizou? Fala para mim o nome da estratégia primeiro, para o pessoal entender, né? E aí depois explica mais ou menos o que é que você fez, tá? E o resultado que você teve. Tá. Bom, quando eu me permiti participar do treinamento inteiro, passo a passo, como você tinha indicado, como você sempre fala, né? Não pula nenhuma parte, faz tudo direitinho, faz todas as lições, para você ser promovido, blá, 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 não vou falar muito mais. É, mas quando eu cheguei na parte do método 3A, que você dá aquela explicada, e aí você começa a minuciosamente trabalhar com a gente. Por exemplo, eu tenho esses 3 pilares, e o pilar número 1, que é o LinkedIn, você tem que fazer isso, 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 isso. Que eu fiz
passo a passo do que você disse. Você numa tela, eu estava com o meu laptop aqui na minha frente, e eu estava com um outro computadorzinho meu, da empresa, inclusive, do lado, com você na aula, e o computador grande aqui, fazendo, seguindo o teu passo a passo, dando pausa e fazendo. Quando eu fiz isso, que eu fiz tudo que você falou, que você mandou alterar, no dia seguinte eu comecei a receber convite de entrevista de emprego. Foi impressionante. Aquilo me deixou em choque. E eu fui lá no nosso grupo e falei isso, mencionei isso para todo mundo. É assim então que funciona o treinamento da Rachel? Agora eu entendi. E aí eu fui com mais veracidade ainda fazer a segunda parte. Eu não sei se eu posso falar muitos detalhes, posso? Dá spoiler pro povo para eles saberem mesmo o que você ganha. Não, vai lá, vai Ah, fundo. tá. E aí, quando você passa para a segunda parte, que entra na fase do currículo, eu estava extremamente ansiosa, porque eu sabia que eu precisava muito disso, só que você dá toda uma estrutura por trás disso, do repertório e tal. E eu comecei a descobrir que eu tinha qualidades e qualificações que nem eu sabia que eu tinha. E que eu pensava, às vezes eu ia para o trabalho, estava dirigindo, pensando, falei, peraí, mas eu faço isso nessa empresa. Como que eu não coloquei lá? Como que isso não está no meu currículo? Como eu não trabalho com isso se isso é o que eu faço todos os dias? Você abriu a minha mente, justamente na área do repertório. Antes de começar a fase do LinkedIn, quer dizer, muito antes eu já comecei a ter essa estruturação e abrir a minha mente para saber, opa, eu tenho as qualificações que eles pedem. Eu não precisava nem ter feito faculdade, eu não precisava ter feito nada disso, porque tudo isso eu já fiz no passado. Eu não precisei jogar minha carreira fora. Tudo eu já sei fazer. E aí você dá todos os ensinamentos, passo a passo, da aplicação, do LinkedIn, e depois do currículo, depois das aplicações para as vagas, tudo teve muito sentido e cada passo a passo que eu fiz, eu fui evoluindo. Então, eu passei, sem ter mexido no meu currículo, eu passei a ter chamadas de entrevistas quase todos os dias, que eu nunca mais tinha tido no LinkedIn, sem ter olhado outras plataformas, sem ter começado. Eu só estava corrigindo meu LinkedIn. Eu já comecei a ser chamada, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tive que rejeitar algumas, porque não dava, eu não ia conseguir, porque nem currículo eu tinha ainda, não tinha chegado no módulo do currículo. Quando eu cheguei no módulo do currículo, não lembro se foi a cover letter ou o currículo primeiro, mas quando eu cheguei, tinha que fazer o outro. Ah, não, é primeiro o currículo e depois a cover letter, né? Aí eu cheguei na parte da cover letter, também estava tudo errado, eu tive que refazer tudo de novo, exatamente como você fez. Aí eu fiquei um pouco mais confiante. Foi aí que eu comecei a intensificar, porque daí você ensina no funil de oportunidades, que esse é matador, aonde a gente pode buscar tudo isso da forma correta. Não é só ir lá e fazer, não, é direitinho, descrito, faz assim, faz assado, tal, passo a passo, é assim que vocês vão entrar, é assim que vocês vão fazer, é assim que funciona, é assim que não funciona. Quando eu fiz isso, Rachel, eu recebia praticamente 95% das minhas aplicações, eu estava recebendo resposta. Só que eu não estava avançando porque eu não tinha chegado ainda no módulo de entrevistas, porque eu não sabia me vender. Então eu parava, chegava no RH, eu parava, chegava no RH, eu parava. Aí eu falei, não, eu vou voltar. Aí eu voltei tudo para trás, corrigi tudo de novo. Falei, agora tá certo. Lembra que eu te falei, eu fiz o curso umas 4, 5 vezes, né? Porque eu queria corrigir todos os meus erros. Porque às vezes você fala as coisas, a gente não presta atenção. A gente presta atenção, mas não entra na cabeça, a gente não anota, a gente não marca, a gente não faz na hora, não revê e mete as caras. Aí quando dava alguma coisa errada, eu voltava para trás. Aí eu voltava para frente de novo. Quando eu comecei a ter entrevistas importantes, que daí me deu aquele medo, eu falei, agora, e já estava liberado o módulo de entrevista, eu falei, agora eu vou intensificar nas entrevistas e no meu discurso. No discurso das minhas narrativas, né, de como me auto-vender, que isso também. Olha, eu não sei o que é melhor, Rachel, porque todas as áreas são interligadas, né? Tudo interligado. Então, eu não sei o que é melhor, se é o pilar, são os três pilares,
se é o repertório, que é sensacional, se é a narrativa de como me vender, de eu procurar a vaga certa, não adianta sair aplicando para um monte de vaga. O que eu fiz? Durante as entrevistas, eu comecei a dizer o que os recrutadores queriam ouvir. E aí, teve uma entrevista que foi muito legal, que foi até por telefone, não foi nem por vídeo, nem pessoalmente, que eu tô adorando fazer entrevista por telefone, por incrível que pareça, que daí eu consigo olhar direitinho o que eu preciso para falar, eu me sinto mais orientada. Eu só escutava, quando eu falava, eu só escutava o tec, 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 tec do teclado do cara do outro lado no computador, anotando tudo que eu estava falando. Isso significaria, o que significou para mim? Que tudo que eu estava falando era o que ele queria ouvir. E ele estava fazendo as anotações dele. Ali me deu uau, mais uma luz acendeu e falou: você está no caminho certo, minha filha. Vai, segura na mão de Deus e vai, porque você está no caminho certo. Então, o curso inteiro ele é sensacional. Ele te dá essa base, entendeu? Não tem É, que dizer que é melhor. e é importante, assim, de pontuar, né? Não é só que você falou o que ele queria ouvir, você falou que era relevante dentro do seu histórico e que ele precisava saber, né? Você sente, assim, que o treinamento, por ele ser tão completo, ele acabou te dando mais dessa clareza? O que te deu essa clareza na realidade para você saber o que falar? Porque, obviamente, você tinha feito treinamento e antes de fazer o módulo de entrevista, você ainda estava um pouco empacada. Você precisou realmente fazer tudo para então conseguir ter mais resultado. Então, como que foi esse processo para você? O que foi que tornou isso mais fácil, né, nesse sentido da autovenda para você? Sem dúvida nenhuma, a construção da narrativa. Eu precisava dessa construção de narrativa. Eu não sabia fazer isso. Eu não sei me vender. Eu não aprendi isso em faculdade. Eu não aprendi isso na escola. Eu não aprendi isso na minha vida profissional. Eu nunca precisei olhar no olho de um entrevistador e falar: eu sei fazer isso, 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 isso. Falar o que o cara precisa ouvir, porque eu achava que quando eu tinha que falar isso, soava falso. Soava, ela quer se mostrar, ela tá querendo ser mais do que ela é. Porque muito brasileiro tem essa ideia, né? Principalmente em empresas no Brasil, eles são um pouco assim. E eu nunca precisei fazer isso no Brasil. Então eu achava que aqui também não se fazia isso. E é onde eu estava errando. Eu tenho que aprender a dizer exatamente o que ele quer ouvir, o que ele precisa ouvir. E o que ele precisa ouvir? É você em cima do treinamento, entendeu? Eu não vou falar Mas aqui o olha, que você mesmo me ensina. eu acho que mesmo que você virasse para as pessoas e falasse para elas o que é, eu não acredito que elas iam conseguir acompanhar, porque você só entendeu depois de ter passado por um aumento de consciência muito grande, né? Nos primeiros módulos a gente vai trabalhando a sua autoestima, a sua autovalorização, né? A Ana falou bastante aqui sobre o repertório. O repertório profissional é uma ferramenta que eu coloquei no Esteja Onde Quiser, que ela, eu não poderia dizer que ela é 100% a minha criação, porém a planilha é uma criação minha, né? A ferramenta em Sensacional. si foi uma criação minha. Já se ouve falar de repertório profissional há muitos anos, só que eu decidi criar uma ferramenta para que os alunos pudessem colocar aquilo de uma forma mais visual e mais prática para eles. Então ali é um primeiro passo para você começar a entender o que é relevante na sua história. Então, mesmo que a gente contasse aqui para eles, né? Nossa, para você conseguir fazer essas narrativas, você precisa entender o que o mercado de trabalho está precisando. Você precisa entender quais são as palavras-chave necessárias. Só que como que ela vai chegar e fazer isso? Para eu explicar isso, eu não consigo explicar nessa live. Você sabe disso. Eu preciso mostrar um passo a passo para a pessoa muito minucioso. E para ela chegar ali, eu também preciso explicar algumas outras coisas antes. Então é tanta coisa. E foi o que você falou, uma coisa vai juntando com a outra, né? Vai juntando É. com a outra até que se torna uma grande narrativa de autovenda e uma construção de uma aplicação de muito sucesso, né? E uma Então coisa, vocês viram aqui. Pode falar, pode falar. uma coisa que eu achei muito, assim, muito produtivo no treinamento, né? É o teu plantão de dúvidas, é você estar junto com a gente, porque você não só joga o material. Não é assim que funciona. Você joga sim o material e fala: meu amiguinho, minha amiguinha, vamos lá trabalhar juntos, mas você vai fazer a sua parte porque a minha eu já fiz. E aí você dá o seu recado, mas nos bastidores, você tá lá, ó, no plantão de dúvidas. Você não precisaria estar fazendo. Ninguém faz isso, Rachel. Ninguém faz isso.
Você responde, a gente pergunta, você responde, a gente vai no treinamento lá, faz as perguntinhas, você responde, e rápido, não é daqui 5 meses que você responde, é muito rápido, é muito rápido. Os bônus que você deu de análise de currículo, ai, não sei se eu posso falar isso, mas... Ah, tá, análise de Pode, conta currículo, fofoca mesmo pra eles, fofoca. de análise de currículo, tem zilhões de oportunidades ali, até de coisas que não são da área de RH, de recrutamento e seleção, que você ensina e que você dá a mais, que ajuda a clarificar e deixar a gente forte para ir para o mercado de trabalho, para ir para essa luta. É uma armadura que você veste na gente e que faz com que a gente fale, bom, agora vocês estão prontos, agora vocês vão para o mercado de trabalho fazer o teste e ir testando. Não deu certo? Volta um ponto para trás, vai para um ponto da frente. Alguma coisa você esqueceu ou deixou de lado. E não adianta dizer, ai, para mim não dá, ai, para mim não serve. Gente, para mim, se para mim, gente, que eu tô há 6 anos aqui nessa luta que só Deus sabe, deu certo. Imagina para quem tá fresquinho aí no mercado, para quem nem chegou aqui ainda, ou tá aplicando do Brasil, ou tá fazendo um projeto de mudança, enfim, ou que já esteja aqui. É muito verdadeiro, dá muito certo. Então, se para mim deu certo, vai dar para qualquer cristão, pelo amor de Deus, gente, vai dar certo, porque deu certo para mim. E assim, eu confio 1000% nesse treinamento da Rachel, eu confio 1000% no que você fala. E tudo que você fala é muito verdadeiro e muito atual. Isso que é legal. Não é antigo. Ah, eu peguei um negócio lá de trás que eu aprendi, né, quando eu estava lá na Inglaterra. Ah, não, não. Tem planilha, tem controles. E você fala, mandem para mim para eu revisar, façam isso aí para eu revisar. Eu vou te ajudar. Se tiver dúvida, me avisa. Quem é que faz isso? Não, ninguém faz isso, gente. Ela já vendeu o curso por, qualquer um, já tinha vendido e se vira, meu filho. E não é assim. Sabe, a gente tem contato com ela, a gente tem interação com o grupo, com ela, no próprio grupo que a gente tem, pode falar onde é? No Facebook a gente tem um grupo, ela vai lá, ela responde, não, gente, eu acho que é isso, isso. E no dia que ela puxou minha orelha e falou assim, eu como sua mentora, não aconselho você a aplicar e não desista da vaga. Seja educadinha e desista da vaga. Eu falei, ai, tá bom, mas eu fui lá mesmo assim e me dei mal. Mas E às ela vezes a gente tem que responde, quebrar, a gente às vezes tem que quebrar a cara, não tem jeito, não tem né? jeito. Mas, Ana, Mas é tudo por bem. deixa eu te fazer até uma pergunta importante. Vocês viram aqui, né? A Ana foi tendo vários resultados muito rápidos, na verdade, né? Eu sei que para muitas pessoas que estão aqui agora, talvez até pareça um pouco surreal, porque para você conseguir a vaga qualificada que você tanto deseja, é uma coisa que parece ser muito distante, né? E não é, não tá. Você consegue ter outros resultados. Você viu que a Ana conseguiu ter mais recrutadores abordando ela no LinkedIn, por exemplo. E aí, vamos falar sobre essa questão da visibilidade. Você é uma mulher que você é mais velha, né? Você não tá mais na casa dos 30. Se você não se incomodar até de falar mais ou menos a sua idade para o pessoal saber, porque eu sei que tem muitas mulheres que são mais velhas e estão acompanhando aqui também. E tem essa questão do mercado de trabalho não querer contratar por nós sermos mais velhas, né? Então, mesmo com uma idade que a gente considera avançada, não necessariamente o mercado, né? Que a gente olha e fala, pô, eu já sou mais velha. Você se sente mais visível para o mercado de trabalho na Inglaterra? Com os meus 49 anos de vida, eu não me lembro de ter me sentido tão visível quanto eu me sinto agora. Porque para quem não tinha zero visibilidade, ou zero contato, ou zero resposta, eu tenho praticamente todos os dias, bom, todos os dias alguém me aborda, até de final de semana, inclusive, não é só de segunda a sexta. Eu tenho uma média de 2, 3 pessoas me abordando por dia. A gente terminou o nosso encontro hoje de manhã e eu recebi na sequência uma ligação de um outro processo seletivo me chamando também para trabalhar, que eu já tinha começado lá atrás e que eles estão retomando agora. Então eu falei, eu tô no jogo, eu tô na pista, eu tô para quem me quiser. Então eu sinto que essa visibilidade cresceu mais de 100%, óbvio que foi, tanto pelo LinkedIn quanto pelas plataformas de emprego.
indicações de terceiras pessoas. Olha, eu vi que a pessoa tal me indicou você e tal. É um jogo de network gigante que é essa carreira de empregabilidade e que faz você ter que criar um projeto, né, gigantesco para poder passar todas as barreiras e ganhar o sim no final, que esse é o nosso objetivo, né? É o nosso checkmate. E a minha visibilidade hoje, ela é tão gigantesca que às vezes, muitas vezes eu tenho rejeitado até ligações, muitas vezes eu tenho rejeitado ofertas, tem ofertas que não fazem o meu agrado, são de empresas que eu acho que não vale a pena eu entrar, porque senão eu vou me frustrar. Então, até isso você ensina, o que você pode aceitar, o que está na minha, não sei se eu posso falar da listinha lá de, pode? O que está na minha lista de negociáveis e não negociáveis, o que eu não quero e o que eu quero para mim. Hoje eu tenho uma outra visão que me permite escolher e não ser mais escolhida. E isso eu devo a você, 100% a você, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia escolher uma empresa e não uma empresa me escolher. É praticamente eu entrevistando eles do que eles me entrevistando. E isso é muito louco, porque em quase 50 anos de vida eu nunca passei por isso. E fazer com que a pessoa seja entrevistada. Não, eu quero saber o que você tem para me dizer, porque até as perguntas que eles pedem para a gente, né? Você tem uma pergunta para mim? Até isso você ensina a fazer. Muito bem feito. Que eles sempre me falam: nossa, que ótima pergunta! Nossa, que ótima pergunta! E eu pensando aqui na minha cabeça: bye, Rachel, porque foi feito por você, foi ensinado por você. E as pessoas se envolvem e acabam entendendo: nossa, ela realmente é uma profissional de valor. É uma profissional que vale a pena a gente escutar um pouco mais do que ela tem para dizer e oferecer para a gente. E isso me traz credibilidade e visibilidade, que são esses dois pontos que a gente tem que ter para também conseguir o God Job, né? A grande credibilidade para não deixar nenhuma aresta. E se tem uma aresta, você ainda ensina a parar para a gente continuar na batalha. Então, é tudo muito completo, não tem o que dizer, olha, é bom, não é bom. Mas a minha visibilidade, ela é indiscutivelmente hoje, em menos de 3 meses de treinamento, a melhor de uma carreira, da minha carreira inteira. Porque eu nunca tive tanta gente me procurando. Porque o mercado internacional é aquecido, mas a gente não imagina o quanto ele é. A gente acha que é aquela mentalidade de Brasil que tem que bater de porta em porta para buscar um emprego. Não, não é. E eu achei que era, mas não é. Você ensinou que não é. Você me ensinou muita coisa. Por isso que eu tô aqui, assim, agradecidíssima, felicíssima, porque você me tirou um peso das costas gigante, impagável. Não tem, por isso que eu te falo, é impagável, não tem preço. Porque o que eu investi, eu já recebi tudo de volta. Você trouxe a minha carreira de volta. Olha que preciosidade. E isso não tem preço, porque eu posso, a partir de agora, subir muito mais, porque agora eu tenho a técnica para fazer isso, e buscar coisas muito melhores. Mas, Rachel, você me deu sábado e domingo. Você tem noção disso? Quer coisa melhor que isso? Pagaria 10 vezes Olha, o seu curso. eu sei bem, porque esse também foi o meu inegociável do meu primeiro GD Job, foi isso. Eu falei, eu não quero mais trabalhar sábado e domingo. E depois que eu saí disso, assim, para mim foi demorado, para você não vai ser, porque eu não tinha técnica, não tinha Rachel, então eu tive que aprender ainda muitas coisas para ir melhorando as minhas próximas aplicações. Para você vai ser diferente, mas sem dúvida eu sei bem como é você querer de volta ao seu sábado e domingo. E é uma delícia você ter realmente esse sábado e domingo de volta, né? Só pra gente começar mesmo a terminar, porque né, daqui a 15 minutos a gente entra ao vivo em outro É lugar. verdade. Carol, se você puder, por favor, mandar uma mensagem por e-mail. Não, depois eu mando aqui para Mona. Não sei o que aconteceu. Que algumas alunas estão falando que não receberam o link. Mas vamos lá. Em quanto tempo você conseguiu o Got the Job depois de você colocar o método em prática? Só para o pessoal Hum, saber, assim, de forma mais específica. tá. É, quando eu coloquei o método em prática mesmo, eu coloquei ele gradual, tá? Não foi tudo de uma vez. Conforme você ia ensinando, eu ia fazendo. E eu não perdia, não é perder tempo, mas eu não ficava macerando para fazer. Ai, não, se não sair perfeitinho, eu não posso, não. Não, eu fazia e se eu errava, eu voltava. Então, a partir do momento que eu fui para o campo de batalha,
e que eu comecei as aplicações corretas, fazer tudo certinho, foi 32 dias até o Got the Job. Lembrando que o processo seletivo dessa empresa que eu tô, porque eu tô em mais, tá? Eu não parei. Eu tenho umas 8 empresas que eu tô em processo seletivo, que eu estou em processo seletivo. Algumas eu tô no começo, outras eu tô no meio, mas é que chegou no final que eu consegui o Got the Job ontem, foi essa que foram 5 etapas. Não foi tão fácil assim. Foram 5 etapas. Eu falei com diretores de fora do Reino Unido, eu falei com gente da França, com gente da Espanha. Eu coloquei muito em prática todas as narrativas e foi muito brilhante porque semana passada eu fiz com o diretor da Espanha e ele me disse, você é muito qualificada, ele falou, você é muito qualificada. E no final da conversa ele me disse, eu espero te ver em breve. E aí eu fiquei muito feliz com essa resposta. Então, foi um processo bem árduo, toda semana fazendo entrevista com eles. Então, não foi tão simples assim. Então, foram 32 dias de quando eu fiz a minha aplicação. Na verdade, eles me acharam, não fui eu que fui atrás deles. E eles me procuraram, a gente começou a conversar e aí entrei no processo. Desse dia até ontem, que foi o Got the Job, 32 dias. E eu achei que eu ia ter mais uma Perfeito. entrevista ontem, né? Porque eu falei, gente, não tem mais o saco de pergunta, acabou. Quem vai ser isso? Querem saber da minha vida? Vamos conversar sobre futebol, UEFA, Champions League, porque não tem mais o que falar. E aí foi quando ele falou pra mim, você ainda quer a vaga? Eu olhei e falei, hã? Eu falei, claro que eu quero. Ele falou, então você foi aprovado, you got the job. Eu falei, Ai, que tudo! É muito gostoso de ouvir, né? Ai, nossa, é uma ai, delícia. Ó, eu tô antes de curtindo eu tudo. fazer a minha próxima pergunta, que é inclusive em relação um pouco disso, deixa só eu não confundir o pessoal aqui. Vocês estão vendo muitos alunos falando sobre o link do plantão. Gente, o plantão Tira Dúvidas é só para aluno esteja onde quiser. Ele começa às 17h30. É só para os meus alunos. É só para os meus Maravilhoso. alunos. Isso não é gratuito. Vocês não vão receber isso, tá? Vocês só recebem isso realmente sendo parte do treinamento. Mas lembrando a vocês que vocês vão ter um preview de como é o Esteja Onde Quiser no sábado. Sábado nós temos uma aula bônus para vocês. Além das 4 aulas da rota, eu estou dando uma aula com uma análise de currículo. Inclusive, vocês têm até amanhã para enviar o currículo de vocês para análise, caso vocês queiram participar dessa oportunidade. Então, é sábado que vocês vão ter uma preview de como é estar no Esteja Onde Quiser. Então, não se confundam aqui, porque tem alunos que não receberam o link do plantão. Já falei aqui com a equipe para a gente ver o que aconteceu, tá? E vocês daqui a pouquinho estão recebendo aí. Mas óbvio, né, gente? Vocês lembrem-se de que eu tô aqui ainda. Então, enquanto vocês estão me vendo aqui, eu não tô lá. Só lembra disso. Vamos lá, Ana, agora para a gente realmente começar a terminar. Qual que é a sensação de ter conseguido esse Got the Job? É uma super sensação de alívio, de vitória, de trabalho feito, de ter feito a escolha certa, de ter encontrado a pessoa certa, que me deu esse caminho, que me permitiu que eu tivesse toda essa técnica para que eu buscasse esse Got the Job e que hoje me dá. É, eu, eu já sou profissional nisso praticamente e que me dá conforto para que eu possa discutir sobre a minha carreira com qualquer pessoa que eu não sabia fazer. Então, minha primeira sensação é de muito alívio e de saber que a partir de agora eu começo uma nova trajetória na minha vida aqui nesse país e que me abrem portas para que o céu seja o limite e que eu possa mostrar a minha capacidade profissional, que nunca foi permitida. E isso graças a você. Então, a minha sensação de alívio, de alegria, de felicidade, ela foi tão explosiva. Eu te mandei mensagem em tudo quanto é lugar ontem, porque eu estava tão feliz, que eu queria muito. E eu já estava, como eu já estava nesse processo há boas semanas, e todo mundo já agora vai. Eu queria que você fosse a primeira pessoa que soubesse disso, e foi a primeira pessoa que eu contatei, né? Porque você fez muito parte disso na minha vida. Você fez muito parte disso na minha vida. Então, é uma sensação, primeiramente, de alívio,
e segundo, de gratidão a você por tudo que você me ensinou e tudo que você tem ensinado, porque você não para, né? Tudo que você fala tem muito sentido e soa como música nos meus ouvidos, mesmo quando você tá lá saindo da sua aula de natação lá, de ginástica e tal, você fala algumas coisas que me pesca que, opa, isso me serve, isso me serve, isso me serve. Então você sempre tem muito conteúdo bom a entregar e com muita generosidade, eu acho. Então, é tudo muito completo. Você realmente é uma profissional muito completa e sabe do que está falando, e sabe do que está fazendo, porque senão não teria essa coleção de um monte de gente que conseguiu, e inclusive gente, se eu consigo, todo mundo consegue, pelo amor de Deus, gente. O que que significa para você? Eu tô quase chorando aqui. O que que significa para você conseguir esse Got a Job, Ana? O que que Vitória, significa? vitória, eu consegui, gente, eu consegui. Ai, tô quase chorando, eu consegui. Eu vou ter fim de semana, eu não vou ter mais que trabalhar pesado. E eu não preciso mais disso. Eu tenho meu valor. E eu sou uma profissional. Então, quando você me deu isso, eu não tenho como não me emocionar. Ai, obrigada, Rachel. Obrigada. Que isso? Ai, as duas chorando aqui. Eu que É, agradeço. Nossa, não, imagina, eu que agradeço imensamente toda a sua confiança no meu muito, muito. trabalho. Te É agradeço é muito gratificante para mim saber que a minha metodologia, que uma coisa que saiu da minha cabeça, sabe? E eu relutei tanto para fazer isso, gente. Não foi uma coisa que foi fácil para mim. E me expor, né? Essa exposição é muito alta. Eu recebo muitas mensagens grosseiras de algumas pessoas, né? De muitos imigrantes colocando dedo na minha cara, enfim. É, bobagem. e saber que mesmo dentro disso tudo, eu consegui transformar uma vida assim, sabe? Que a pessoa está se sentindo dessa maneira, é impossível da gente não se emocionar, sabe? Eu acho que foi um prazer imenso ter você no meu treinamento. Você é uma pessoa extremamente dedicada. Eu sabia que os seus dias de emprego Estavam braçal estavam contados. contados. Eu sabia. Eu tinha certeza dentro de mim que aquilo. E na realidade eu tenho essa certeza para todas as minhas alunas e alunos. Eu sei que a partir do momento que você se inscreve no Esteja Onde Quiser, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo para você conseguir. Né? E tudo tá, o segredo está em seguir a metodologia. É É, simples assim, é. gente. Essa é a diferença que eu percebo. A pessoa que segue, arrisca, consegue muito rápido. Então é muito sobre você realmente confiar no método e segui-lo. Né? E é muito gratificante para mim fazer parte dessa história. Eu fiquei muito emocionada aqui ouvindo você Eu falar tudo, também. porque é muito emocionante mesmo fazer parte disso tudo. Eu agradeço demais a sua confiança no meu trabalho, mesmo depois de ter vivido uma história com uma outra profissional que, sabe, destruiu assim o seu currículo, e é muito gratificante para mim de saber que eu te ajudei, que você confiou em mim e isso realmente transformou a sua vida. É muito, muito. É, Você fala que é impagável, né? É impagável o que eu fiz, e para mim é impagável ouvir isso de um aluno, saber que você vai viver um pouco mais de acordo com o que você tinha imaginado quando você chegou aí. Isso já valeu todo o trabalho que eu tive de fazer esse treinamento. E eu acho que sempre que eu faço esses eventos, sempre que eu abro turma, a coisa que eu sempre mais penso é: se eu conseguir um Got the Job disso aqui, eu já tô feliz. Né? Eu vou ficar felicíssima se eu conseguir todos, porque eu tenho uma coleção, né, gente? Mas enfim. Obrigada, Renata, por avisar aí que deu tudo certo com o link. Muito obrigada, a equipe me avisou aqui também. E inclusive uma pessoa perguntou sobre essa aula de sábado. A princípio, a aula de sábado não ficará gravada. A nossa intenção é não deixá-la no ar. Ela vai ser ao vivo e aí a gente vai tirar do ar, tá? Só para vocês saberem. Para a gente terminar mesmo, porque eu tenho que ir, né? A gente tem o plantão, tirar dúvidas daqui a 4 minutos. Eu vou correr aqui para fazer tudo.
Mas me dá um conselho, me dá não, né? Dá um conselho para essa galera que está assistindo a Rota exatamente agora. Eles estão assistindo ao nosso evento gratuito. Que conselho que você dá para essas pessoas? O único conselho que eu acho que eu posso dar, que foi o que eu usei para mim, é não pensar duas vezes, não atrasar a vida, porque a partir do momento que a pessoa pensa, ah, não, mas eu vou investir esse valor, ai, não, mas é isso, ah, mas é aquilo, não vou esperar mais um pouco, é a tua carreira que está sendo atrasada. Então, vai e faz, porque dá certo. Eu sou prova viva disso. São 6 anos de espera, são 6 anos batalhando, sem sucesso nenhum. E depois de menos de 3 meses, muito menos de 3 meses, eu tive o meu Got the Job. Então, eu aconselho quem seja quem for, não pense duas vezes, vai e já mete o dedo no relógio lá para botar para cedinho, para conseguir todos os bônus, para conseguir tudo que ela dá, porque tudo que ela faz é perfeito e você vai ver que é perfeito. E se inscreve, não deixa de se inscrever, não adia o teu sonho profissional, não adia a sua vida profissional, não adia o seu futuro, porque cada vez que você deixa passar, tipo, ah, não, mas eu tenho outras prioridades, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não. A tua prioridade hoje é mudar a sua vida, porque quando a sua vida profissional muda, a sua qualidade de vida muda e as suas prioridades mudam, e você consegue fazer todos os seus projetos darem certo, que vem atrás da questão financeira do que o trabalho, né, proporciona. Então, se você tem condições profissionais para isso, estiver preparado para uma carreira no exterior, faz esse treinamento da Rachel. Não pensa duas vezes, porque ele funciona, e não é balela, ele funciona 1000% para todo mundo que se dedica. Não é você não está comprando uma varinha, eu falei, né? Uma varinha do Harry Potter e que vai te entregar um emprego no dia seguinte. Não é assim. Você segue a metodologia à risca, passo a passo do que ela diz, e feito isso, o God the Job é uma consequência. Ele vai chegar. E olha, eu tava esperando, sabe quando esse God the Job? Só no final do ano. Eu achei que eu fosse conseguir só no final do ano. Olha a minha cabecinha, hein? A gente se Olha como sabotando, foi né? rápido. Olha, É. Ana, é isso para hoje. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Tem mais alguma coisa que você quer falar para encerrar aqui a nossa live oficialmente? Eu só queria te agradecer. Obrigada por você ter aparecido na minha vida, por você ter feito a diferença, por você ser tão dedicada, por você ser tão especial, por você cuidar tanto das pessoas assim. Tá aqui falando para mim é o maior prazer do mundo. É um tempo super investido para mostrar para as pessoas que existe uma grandiosidade por trás de todo esse treinamento. Não é simplesmente um treinamento, é uma lição de vida, é um MBA, é muito mais do que um MBA. Ninguém na tua vida, meu amigo, minha amiga que estiver escutando, sei lá quem é, você teve um negócio desse na sua vida. Porque eu já fui universitária 2 vezes, 3 vezes, com pós, com um monte de curso extra em universidades. Eu nunca ouvi falar num negócio desse. E ele funciona. Então eu só tenho que te agradecer por tudo que você entregou, por a sua dedicação com a gente para que isso desse certo e que você fizesse essa coleção de God the Jobs na sua vida, porque interfere na nossa vida também. E você me trouxe a vida de volta, você me trouxe a qualidade de vida de volta. Então, eu te agradeço demais. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Muito, muito obrigada. Primeiro, pela confiança no meu trabalho. Muito obrigada. E obrigada por ter se disponibilizado aqui hoje a compartilhar mais da sua história, a mostrar para as pessoas que imigrante também pode conseguir o Got the Job. É muito importante essas lives. Você viu que muitas pessoas estavam falando aqui com a gente, estavam, pô, tô atualizando o meu currículo, tô olhando para o meu LinkedIn, porque inspira mesmo. A gente fica muito inspirada quando a gente vê uma pessoa mostrando o quanto que ela teve de avanço, né? E é exatamente esse o intuito dessas lives aqui, para inspirar vocês. Muito obrigada, Ana, de Obrigada. coração. Obrigada. Para você sair aqui da live, é só você apertar o xizinho, tá? Não sei se eu vou te ver lá no plantão, mas até daqui a pouco, caso sim. Estou aqui lá. Estou te Então, esperando aqui beleza. já. Um Beijo, muito beijo. obrigada. Te vejo lá. Tá Tchau. bom, tchau, tchau. Vou só aqui, gente, terminar com vocês. Tenho que correr agora para os meus alunos, como vocês perceberam.
Muito obrigada pela participação aqui hoje. Amanhã é sexta-feira, eu libero a terceira aula da Rota Sua Carreira no Exterior. E na terceira aula, você vai sim descobrir como que você pode se tornar minha aluna. Você vai descobrir nessa aula, mas é claro, não é só isso. Nessa aula, na realidade, eu entrego ouro ali. Eu falo sobre validação de diploma, eu falo sobre nível de idioma, eu falo sobre muitos assuntos que eu sei que você ainda está com dúvida. Então assista essa aula assim que eu liberar ela, às 7h47 da manhã, horário de Brasília. E tem um detalhe, depois disso, amanhã, às 14h47, horário de Brasília, então 2h47 da tarde, horário de Brasília, eu vou fazer uma live de tirar dúvida, porque eu sei que você pode ainda ter dúvidas depois de assistir essa terceira aula. Então vai ter uma live aqui no Instagram só para tirar as suas dúvidas, tá bom? Vai todo mundo que estiver aqui no chat vai poder tirar dúvidas. Se você não puder participar ao vivo, eu vou colocar uma caixinha de perguntas nos stories para vocês, ok? Para você colocar sua pergunta lá e eu respondo ao vivo, vou selecionando ao vivo. E lembrando que no sábado a gente tem uma aula bônus para você entender melhor como construir o seu currículo. Então vai ter uma análise de currículo de uma pessoa que está participando da rota ao vivo no sábado, às 11h11 da manhã, horário de Brasília, ok? Essa aula não vai ficar gravada, não está prevista para a gente deixá-la gravada, mas caso você tenha muito interesse, manda mensagem para a gente, para a equipe, manda para mim por direct falando, Rach, disponibiliza aí, porque se muita gente pedir, quem sabe eu não mudo de ideia, né? Mas tem muita gente pedir para realmente eu fazer, não adianta uma só pedir, tá? Eu vou abrir se todo mundo, se muita gente precisar. E no domingo, a gente tem a quarta e última aula da Rota Sua Carreira no Exterior. Essa é a aula mais importante da Rota, porque eu vou quebrar muitas das barreiras que a sua cabeça ainda vai criar mesmo assim. Nessa quarta aula da Rota Sua Carreira no Exterior, você e eu temos um encontro marcado lá na outra rede para a gente falar de forma mais específica sobre os obstáculos, aquilo que pode te atrapalhar de chegar no Got the Job. Vai ser no domingo, dia 23, às 11h11 da manhã, horário de Brasília também. Eu já coloquei as duas aulas, uma no sábado, uma no domingo, no mesmo horário, para você lembrar que esses são os horários do final de semana ao vivo, tá bom? Beleza? Beleza, Cleusa. E ó, lembrando, a Rota Sua Carreira no Exterior sai do ar no domingo, às 20h20, horário de Brasília, incluindo a quarta e última aula. Então, não deixa passar. Aproveita essa oportunidade e assista toda a rota. Se você ainda não se inscreveu para participar, vai correndo para se inscrever. O link está na minha bio. É de graça, gente. A rota é de graça. Acompanha, assista, tá? Porque isso já vai ser um primeiro grande passo que você está dando rumo ao seu Got the Job. Tá certo? Gabi, eu vou te mandar pelo WhatsApp, não se preocupa, tá? Então é isso, meu povo. Vou ficando por aqui. Tem que ir realmente correndo agora, porque os alunos estão me esperando. A gente vai se ver, então, amanhã na nossa live Tirar Dúvidas. Um grande beijo, meu bem. Até mais.